Olá, eu sou a professora Heloísa Furlan e espero estar ajudando a você com as minhas videoaulas preparatórias para as provas do Senai. Mas elas também servem para você se preparar para uma prova da ETEC, de prefeituras, ou seja, aquelas provas que exigem que você tenha o ensino fundamental. Galera, me ajude curtindo os vídeos e inscreva-se no meu canal para você receber todas as novidades. Ok? Conto com você. Questão 1. A quantidade de valores inteiros positivos e diferentes de zero, cuja soma do dobro de um número a 1 é menor ou igual à soma deste número a 6, é... Então nós temos, olha, soma do dobro de um número a 1. Então 2x mais 1. Menor ou igual a soma deste mesmo número, então, que é x, a 6. Então, x mais 6. Observamos ali uma inequação do primeiro grau. Vamos resolvê-la fazendo o seguinte, olha. Passo o x aqui para o primeiro membro, então 2x menos x. Passo 1 para o segundo membro, 6 menos 1. 2x menos x é x. 6 menos 1 é 5, então x é menor ou igual a 5. Agora, gente, olha, tem que se observar o que está sendo solicitado. Lá está falando, olha, a quantidade de valores inteiros, positivos e diferentes de zero, a quantidade de valores. Então, qual que é a solução desta inequação? Aqui está falando que x tem que ser menor ou igual a 5. Então, a solução é 5, 4, 3, 2, 1. Diferente de zero. Então, eu não vou colocar o zero ali e nem os números negativos, porque está perguntando, olha, a quantidade de valores inteiros positivos. Então, nós temos ali 5 números. Questão 2. Deseja-se cobrir com azulejos inteiros uma grande parede de uma escola, cujas medidas são 120 decímetros de comprimento por 54 decímetros de largura, de maneira a se utilizar o maior azulejo quadrado possível e evitando o desperdício do material. A medida do lado desse azulejo em decímetros deve ser igual a quanto? Então, nós temos uma parede cujas medidas são 120 por 54. Eu quero saber aí, olha, qual deve ser o maior azulejo quadrado possível. Então, nós temos que calcular aqui o MDC de 120 e 54. Como que é o algoritmo para calcular esse MDC? Primeiro, você vai fazer a decomposição dos números 120 e 54. Então, vamos aqui, olha. 120 eu vou dividir por 2. É igual a 60, 60 por 2 dá 30, por 2, 15, que por 3 dá 5, que por 5 dá 1. Vou fazer o mesmo com 54, dividindo por 2 dá 27, por 3 dá 9, que por 3 dá 3, por 3 dá 1. Tá, já fiz então a decomposição em fatores primos. O que a gente faz agora? Agora nós vamos pegar aí, olha, pares de fatores. O que aparece aqui no 120 e o que aparece lá no 54. Então, vou pegar aqui, ó, esse 2, ele vai formar par com esse 2 aqui. Os outros dois, observem que não tem par para fazer mais, né? Então, ignora. Vou pegar aqui, ó, esse 3 com 3. E o 5 também vai ficar sem par. Então, nós temos dois pares, o 2 e o 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, esta é a medida do maior azulejo quadrado possível para preencher esta parede. Para a gente não ficar assim com um vídeo muito extenso, eu não vou resolver as operações fundamentais. Porém, eu recomendo que você faça as operações no rascunho. Então, pegue aí um lápis, pegue um papel aí de rascunho e vai fazendo junto comigo. Lembre-se, no dia da prova você não estará com a calculadora. Os meus vídeos, eles não se tratam de aula de conteúdos, e sim de exercícios resolvidos para que você faça uma revisão do que você já estudou durante seus anos de ensino fundamental. Questão 3. Numa queima de estoque,
Os produtos de uma loja estavam com desconto de 30% sobre o preço da etiqueta. Tarsila escolheu uma bolsa e o vendedor de imediato calculou quanto ela deveria pagar. No caixa, como resolveu pagar à vista, recebeu um desconto de 10% sobre o valor calculado pelo vendedor. Ao todo, Tarsila recebeu um desconto de... Então nós temos, a mercadoria custa 100%, ela recebeu um desconto de 30%. Então ela vai pagar pela mercadoria 70%. Só que a hora que ela está indo lá para o caixa, ela resolveu pagar à vista. Então ela teve 10% de desconto sobre este valor. Então eu vou calcular 10% de 70%. 10% de 70% corresponde a 7%. A mercadoria, ela já ia pagar 70% porque ela teve aqueles 30%. Então agora eu faço 70%, tira esse 7%, que é outro desconto aí, né? Então ela vai estar pagando pela mercadoria um total de 63%. Como no início lá a mercadoria é 100% e no final ela está pagando 63%, então ela teve um desconto de 37%. Questão 4. Antônio vive em Botucatu e uma vez por semana vai trabalhar em São Paulo. Após percorrer metade de seu caminho, parou para tomar um café. Tornou a parar novamente após percorrer metade da distância que faltava. No fim, andou mais 57,5 km, chegando a São Paulo. A distância que Antônio percorreu de Botucatu a São Paulo foi de... Então vamos retomar aqui, olha, e vamos fazer um desenho. Então, olha, esse aqui é o caminho que o Antônio tem que fazer, de Botucatu a São Paulo. Ele andou metade do caminho, metade. Então, gente, está faltando a outra metade. Depois que ele andou metade, ele parou novamente, olha, então ele andou mais metade aqui, ó. Então, veja que ele andou a metade da metade que estava faltando. Isso corresponde a 1/4. E, finalmente, ele andou mais 57,5 km. Então, se a gente for analisar o desenho, 57,5 km correspondem a 1/4. Eu quero saber a medida total. Então, para isso, se 57,5 corresponde a 1/4, eu vou fazer 57,5 vezes 4, que vai dar um total de 230 km. Questão 5. Um alpinista pretende escalar um morro representado pela figura abaixo. Iniciando sua trajetória no ponto C, o alpinista, ao atingir o ponto E, percorrerá... Vamos observar a figura. Nós temos ali, olha, dois triângulos. O triângulo ABC, que é o maior, e o triângulo ADE, que é o menorzinho. Observamos ainda que o segmento DE é paralelo ao segmento BC. Então, nós temos ali o que a gente vai aplicar? O teorema de Tales no triângulo. Olhem que a distância de A até B é igual a 12 e de A a D é igual a 4. Então, qual será a distância de D a B? Será 8, porque 12 menos 4 dá 8. E agora nós vamos aplicar o teorema de Tales. Então, ficará assim, olha. 4 está para 8, assim como 5 está para x. Multiplicamos aqui, olha, 4x, multiplicamos aqui 40, passa 4 para o segundo membro, 40 dividido por 4, x é igual a 10, então 10 metros. Questão 6. 1 em cada 4 veículos vendidos no país é importado. Segundo a Anfavea, Associação das Montadoras, em janeiro de 2011 foram importados 57.560 veículos. De acordo com a notícia, foram vendidos no mês de janeiro de 2011, veja, 1 em cada 4 veículos eram importados. Então isso quer dizer que 1/4 corresponde a 57.560. Se 1/4 corresponde a isto, o todo, quer dizer, o inteiro, vai fazer o quê? Multiplicar aqui, ó, por 4.
Então, o todo inteiro corresponderá a 230.240 veículos. Questão 7. Pesquisas indicam que as vendas de material de construção caíram pelo segundo mês consecutivo. Em janeiro de 2011, recuou 5% em relação a dezembro de 2010, enquanto que em dezembro teve um recuo de 4% em relação ao mês de novembro. Seguindo essa tendência, se no mês de janeiro o faturamento de uma loja chegou a R$ 49.000, conclui-se que nos meses de novembro e dezembro eles foram de aproximadamente quanto? Então vamos fazer um esquema aqui, olha. Então nós temos, ó, novembro recuou 4% aqui para dezembro, olha. E de dezembro para janeiro, 5%. E em janeiro o total era 49.000. Vamos resolver aqui regra de 3 para encontrar os valores de novembro e dezembro. Então, R$ 49.000 corresponderá a quantos por cento? A 95. Por que 95? Porque, gente, olha, em dezembro era 100, recuou 5%, então caiu para 95. Então, se eu quero saber ali dezembro era 100. 100 corresponde a X. Multiplicando aqui, teremos 95x igual a 4.900.000. Passa 95 ali, olha. Vamos fazer essa divisão, vai dar aproximadamente R$ 51.578,95. E para facilitar o nosso cálculo, a gente vai mais uma vez aproximar. Então, R$ 51.579. Então, quer dizer que em dezembro foi 51.579. Agora eu quero chegar lá no novembro. Novembro recuou 4%. Isso quer dizer, então, que 51.579 agora está correspondendo a 96%, né? Porque agora o 100% vai estar lá em novembro. Então, olha, 100% corresponde a X. Multiplicando aqui, olha, 96x, multiplicando aqui 5.157.900, passamos aqui o 96 para baixo, né? Dividindo. Fazemos a divisão que vai dar 53.728,12, ou aproximadamente 53.728. Então a resposta correta é o item B, R$ 53.728 e R$ 51.579. Questão 8. As charadas, também conhecidas como o que é ou adivinhações, são comuns nas brincadeiras de criança. A matemática também possui as suas charadas, que se constituem, em geral, de equações em que se deseja encontrar o valor desconhecido, em outras palavras, a incógnita. Descubra o resultado da charada a seguir. A diferença entre a metade de um número elevado ao quadrado e 70 é igual ao dobro deste número. Que número é este? Então, a diferença entre a metade de um número elevado ao quadrado. Então, eu tenho um número elevado ao quadrado e a metade dele. Então, x ao quadrado sobre 2. A diferença, menos 70, é igual a quanto? Ao dobro do número, então 2x. Vamos resolver aqui, olha. Vamos passar 2x para o primeiro membro. Então, teremos que x ao quadrado sobre 2 menos 2x menos 70 é igual a zero. Agora, eu vou multiplicar ali, olha, o 2x e o 70, eu vou multiplicar por 2, que é como a mesma coisa que fizer o MMC, né? E já vou sumir com esse 2 aqui, olha. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x menos 140 igual a zero. Temos uma equação de segundo grau completa. Quais são os valores de A, B e C? A igual a 1, B igual a negativo 4 e o C negativo 140. Vamos utilizar aqui a fórmula de Bhaskara. Então, o discriminante, olha, B ao quadrado menos 4AC. O valor de B é negativo 4, o A é 1 e o C é negativo 140. Então, nós vamos substituir cada letra pelo seu valor. Lembrando sempre que quando o valor é negativo, você deve utilizar os parênteses. Agora, negativo 4 ao quadrado
é igual a positivo 16. Por quê? Um negativo, quando elevado ao quadrado, ele vai ficar o resultado positivo, né? E ali, olha, negativo 4 vezes 1 vezes negativo 140 também vai se tornar positivo, porque na multiplicação de dois números de mesmo sinal, o produto será positivo. Então, teremos 16 mais 560, que é igual a 576. Colocando aqui a fórmula de Bhaskara, vamos substituir. O B, que é negativo 4, vai parênteses nele. O delta, que deu 576, e o A, que é igual a 1. Então, olha, fazendo ali o oposto de negativo 4, vai ser 4. E a raiz quadrada de 576 é 24. E 2 vezes 1, 2. Então, primeira raiz, 4 mais 24 dividido por 2 é igual a 28 sobre 2, que é igual a 14. E a segunda raiz, 4 menos 24 sobre 2 é igual a negativo 20 sobre 2, que é igual a negativo 10. Olha lá, é o item C, negativo 10. Questão 9. Leandro pagou uma conta de R$520 com 39 notas. Sabemos que ele usou apenas notas de R$10 e R$20. A quantidade de notas de R$20 utilizadas para pagar tal conta foi de... Aqui nós temos um caso de sistema de equações, olha. Ele pagou então a conta de R$520 com 39 notas. Vamos chamar essas notas de x e y. Então eu tenho que x mais y é igual a 39. Aí ele usou notas de 10 e de 20. Eu vou colocar então que as de 10 é o x. Então 10x mais 20x totalizaram 520. Vamos aqui, olha, resolver pelo método da adição. Então eu vou multiplicar aqui a primeira equação por negativo 10. Quando você faz essa multiplicação, você multiplica exatamente tudo. Então vai ficar negativo 10, negativo 10y e negativo 390. A equação de baixo, olha, permanece. Vamos passar o traço aqui e vamos somar agora. Quando eu estiver somando, negativo 10x e 10x, olha, como são opostos, vai dar zero, então você corta ali. Negativo 10y mais 20y é igual a 10y. E 520 menos 390 é igual a 130. Então, y é igual a 130 sobre 10, que é igual a 13. Então, 13 o quê? 13 notas de R$20. Agora, eu tenho um total de 39 notas. 39 tira 13, vai dar quanto? X igual a 26. Então, eu tenho 26 notas de R$10 e 13 notas de R$20. Tomar cuidado, né, pessoal? Porque olha lá que no item B também apareceu o número 26. Questão 10. O senhor José pretende fazer um poço artesiano no centro de seu terreno retangular. Sabendo que a largura do terreno é 2/3 de seu comprimento, que mede 6 metros, e que o poço deverá ter 1 metro de diâmetro, a distância a que o poço ficará do comprimento do terreno será de... Vamos fazer aqui, olha, um esboço. Nós temos que o comprimento lá mede 6 metros, a largura é igual a 2/3. Então, quanto que é 2/3 de 6? Olha, 2 vezes 6 dá 12, 12 dividido por 3 é igual a 4, então 4 metros. Está falando que vai colocar um poço e o poço tem que ter 1 metro de diâmetro. Então, ali está o poço, 1 metro de diâmetro. Qual é a distância a que o poço ficará do comprimento do terreno? Então, nós temos ali, ó, que é 4, né? Aquela largura 4. Eu vou tirar 1 metro, que é o diâmetro, que é igual a 3. Aí eu dividindo ali por 2, olha, 1/2 para cada lado. Então, 1,5. Questão 11. Os lados de um triângulo medem 6, 7 e 8 centímetros. Os lados de um outro triângulo, semelhante ao primeiro, cujo perímetro de 31 centímetros e meio, medem... Vamos fazer um esboço. Olha, tem um triângulo de medidas 6, 7 e 8. Tem um outro triângulo cujo perímetro é 31,5.
Então, vou calcular aqui, olha, o perímetro do primeiro triângulo. 6 mais 7 mais 8 é igual a 21 centímetros. O perímetro do segundo já foi falado, que é 31,5. O que nós vamos fazer aqui? Olha, semelhança de triângulos, porque está falando que eles são semelhantes. Então, vamos relacionar, ó. Aquela medida 6 centímetros corresponde a 21. Do lado de lá, no triângulo maior, eu vou relacionar então que o x, que é o lado homólogo ao 6, corresponde a 31,5. Multiplicando aqui, ó, em cruz, só que antes eu tô vendo aqui que dá pra gente simplificar por 3. Isso já facilita os nossos cálculos. Então vamos dividir por 3, vai dar quanto? Olha, 6 por 3 dá 2 e 21 por 3 dá 7. Agora eu vou multiplicar aqui, olha, 7x igual a 63. 63 dividido por 7, x é igual a 9. Agora vamos procurar o valor de y. Olha, agora então eu posso fazer desse mesmo jeito para calcular os valores de y ou de z, ou então eu posso fazer diferente. Eu vou pegar ali o 6, que corresponde ao 9 do segundo triângulo. Então terei aqui, ó, 6 nonos. Isto será igual, vamos pegar o outro lado, ó, o 7 com o y. Lembrando sempre que tem que ser os lados correspondentes. Agora, vamos simplificar aqui também por 3, dá 2/3 e multiplica em cruz, olha. Então terei que 2y é igual a 21. Então y é igual a 21 dividido por 2, que é igual a 10,5. Faremos o mesmo para encontrar o valor de z. Então, olha, eu vou pegar o 6, corresponde a 9, e o 8, que corresponde ao z. Simplificando aqui, então vai dar 2/3, que é igual a 8 sobre z. Multiplicando, teremos que 2z é igual a 24, e 24 dividido por 2 é igual a 12. Então, os lados desse outro triângulo são 9, 10,5 e 12. Questão 12. O ângulo interno de um polígono regular é metade da medida do ângulo externo. O número de lados de tal polígono é... Então, aqui nós vamos revisar polígonos e ângulos. Ângulo interno, ângulo externo. A soma do ângulo interno com o ângulo externo dá para observar pelo desenho que é igual a 180, porque os dois são ângulos suplementares. Olha, a soma de um ângulo interno e seu respectivo externo é 180, ou seja, eles são ângulos suplementares. O ângulo interno é metade do externo. Então vamos colocar aqui x mais x sobre 2 é igual a 180, porque eu estou considerando o externo x e o interno, então, que é metade, vai ser x sobre 2. Fazemos o MMC aqui, então teremos que x mais 2x, né, porque é só multiplicar ali por 2, igual a 360. Então, 3x igual a 360, x é igual a 120. Então, o ângulo externo é 120. Vamos relembrar outra regrinha que diz o seguinte, olha, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360. Então, se eu quero saber quantos lados tem um polígono, vou pegar aqui, ó, 360 dividido por 120, igual a 3. Então, o número de lados desse polígono é 3, ou seja, se trata de um triângulo. Questão 13. Sobre as características e as propriedades dos trapézios, é correto afirmar que... Vamos relembrar aqui, olha. Então, nós temos aqui 3 exemplos. Um trapézio retângulo é aquele rosa lá, ó, que tem um ângulo reto. No caso, 2 ângulos retos, né, um em cima e um embaixo. O trapézio isósceles, que é aquele que tem 2 lados com a mesma medida. E o trapézio escaleno, aquele que todas as medidas são diferentes. Então, os trapézios possuem 2 pares de lados paralelos? Não, ele só possui um par, então aqui é falso. Suas diagonais são sempre perpendiculares? Também não, né? Então é falso. Os trapézios retângulos têm 3 ângulos retos? Também é falso. As diagonais de um trapézio isósceles têm medidas diferentes? Não, porque olha lá, o isósceles é o amarelinho, ó. Se eu traçar 2 diagonais ali, obviamente eu vou obter 2 diagonais com a mesma medida. E as diagonais de um trapézio retângulo têm medidas diferentes? Sim,
Observe o rosa. Questão 14. Um triângulo BCD tem os seus lados BD e CD medindo 16 e 20 centímetros respectivamente. Por um ponto P do lado BD a 5 centímetros do vértice D, traça-se uma paralela ABC e que determina um ponto Q em CD. Nessas condições, a medida de DQ é... Gente, olha, bom, você vai falar assim, putz, eu li e não entendi nada. Não, gente, calma, você tem que fazer um desenho. Então vamos lá fazer o desenho, ó. Vamos construir aqui o triângulo. Então eu tenho um triângulo BCD. Tá aí, construiu o triângulo BCD. Eles têm os seus lados BD e CD medindo 16 e 20. Então, olha, 16 e 20. Por um ponto P do lado BD, tá aqui o ponto P, a 5 centímetros do vértice D, traça-se uma paralela ABC que determina um ponto Q. Então, ali, ó, temos 5 centímetros e tá lá. Nessas condições, qual é a medida de DQ? X. Olha, aqui nós vamos utilizar, então, o teorema de Tales no triângulo. E aí relaciona, ó, 5 está para 16, assim como x está para 20. Multiplicando em cruz, 16x é igual a 100. 100 dividido por 16 é igual a 6,25 centímetros. Questão 15. Ao iniciar voo, após já ter percorrido um trecho de 1,5 km, a partir da cidade A, um avião decola e inicia subida sob um ângulo constante de 15 graus com a horizontal. Ao atingir uma altura de 3 km, ele se estabiliza nessa altura e percorre um trecho de 380 km. Na aterrissagem, ele se movimenta sob um ângulo de 10 graus com a horizontal e, por fim, percorre um trecho em solo de 4 km até parar totalmente na cidade B. São dados os valores do seno e cosseno de 10 e 15. A pergunta é: a distância entre as cidades de A e B é de aproximadamente... Gente, olha, impossível resolver este exercício sem fazer um desenho. Vamos ao esquema. Percorreu, então, subiu, aí ficou estável, desceu e percorreu mais um tanto. Então, aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. Ele percorreu 1,5 km, daí ele percorreu lá em cima 380 e aqui embaixo ele percorreu 4 km. Aqui, olha, ele fez um ângulo de 15 graus e atingiu a altura de 3 km. E aqui a altura também é 3 km e ele formou um ângulo de 10 graus. Então, se eu quero saber a distância de A e B, eu tenho aquele 1,5 km, tenho os 380 e tenho os 4 km. Só que eu preciso descobrir aqui, olha, esse pedacinho do triângulo aqui de 15 graus e aquele outro pedacinho lá, ó, no triângulo de 10 graus. Então, vamos marcar aqui, ó, hipotenusa. Aqui vai ser o quê? Cateto oposto. Por que lá a hipotenusa aqui é cateto oposto? Porque, gente, olha, você vai ver ali o ângulo de 90 graus. O lado que fica diante do ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E o lado, né, que fica diante do ângulo é o cateto oposto. E aqui embaixo vai ser o adjacente, que é justamente o que eu estou procurando. Agora aqui no outro triângulo, ó, temos lá o triângulo retângulo. Então, ali eu tenho hipotenusa. Em relação aos 10 graus, o cateto oposto é 3. E aqui embaixo é o cateto adjacente. Então, vou chamar ali de x e lá de y. Vamos lembrar que a tangente do ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou ainda, o seno dividido pelo cosseno. Aqui, então, vamos fazer o cálculo. Ó. Eu preciso aqui usar a tangente. Por quê? Porque eu tenho o cateto oposto e quero descobrir qual é o cateto adjacente. Então, eu tenho que usar a tangente. Então, vai ficar tangente de 15, que é igual ao cateto oposto, sobre o cateto adjacente.
Acontece que o exercício não falou quanto é a tangente de 15. Ele só deu o valor do seno e cosseno de 15, que é o que nós vamos substituir aqui, ó. Então, tangente de 15 é o seno de 15 dividido pelo cosseno de 15. O oposto é 3 e o adjacente é x. Seno de 15 foi informado que é 0,259 e o cosseno 0,966. Vamos multiplicar aqui e aqui. E teremos, então, 0,259x, que é igual a 2,898. Vamos passar aqui os 259 milésimos para o segundo membro, dividindo, x é igual a 11,189, vai dar um número imenso aí. Então, vamos aproximar para 11,2. A mesma coisa eu vou fazer agora com esse segundo triângulo, olha. Então, agora eu tenho tangente de 10, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Eu não sei quanto é a tangente de 10, mas eu sei quanto valem o seno e o cosseno. O oposto é 3, né, e o adjacente é y. O seno e o cosseno de 10, que foi passado antes ali, olha, são esses valores aí. Agora nós vamos multiplicar aqui e aqui. Então teremos 0,174y, que é igual a 2,955. Passo para o segundo membro ali, ó, dividindo, e essa divisão vai dar, olha, 16,98, que eu também vou aproximar e vou considerar 17. Agora a gente vai somar tudo, ó, 1,5 mais esse 11,2 que é ali, os 380 que ele percorreu lá em cima, mais os 17, mais os 4 que ele percorreu no chão. Então, a distância entre as duas cidades, 413,7 quilômetros. Questão 16. Quanto ao dodecágono regular ele possui? Gente, olha, para não ficar muito extenso, a gente não vai ficar lendo tudo que está aqui. Já vamos explorar o que é um dodecágono. Aqui está falando sobre lados, sobre ângulo interno, sobre lados perpendiculares. Então, vamos avançar aqui, olha. Dodecágono é uma figura que tem 12 lados. Então, eu vou calcular aqui a medida do ângulo interno, tá? Porque lá no exercício está falando sobre o quê? Sobre os lados, sobre a medida do ângulo interno, sobre se tem lados perpendiculares. Já deu para perceber que não tem lados perpendiculares, mas nós precisamos calcular então a medida do ângulo interno. Temos duas maneiras de fazer este cálculo. Primeiro, vamos pegar aqui um vértice, olha, e vamos traçar este vértice com os outros vértices. Vamos ligar aqui, ó, e teremos as diagonais. Essas diagonais que nós traçamos, deu para notar aí que elas dividiram, então, este dodecágono em triângulos. Quantos triângulos foram obtidos? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 triângulos. Cada triângulo, ele tem seus ângulos internos, né, somando 180 graus. Então, eu tenho 10 vezes 180, que é igual a 1.800 graus. Isso significa que a soma de todos os ângulos dessa figura, que no caso é o dodecágono, é igual a 1.800 graus. A figura tem 12 lados, então se eu quero saber quanto mede cada ângulo, basta pegar 1.800 e dividir por 12, que é igual a 150 graus. Pronto, agora eu já posso responder o exercício. Vamos aproveitar aqui para relembrar algumas formulazinhas. A soma dos ângulos internos. Como que eu encontro a soma dos ângulos internos? N menos 2 vezes 180. O que é N? É a quantidade de lados da figura. Então, N menos 2, quer dizer, 12 menos 2, olha, gente, vai dar aqueles 10 que está lá em cima. O que é esse 180? É a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo, que é o 180 que está lá, ó. Então, aplicando esta fórmula, também daria 1.800. E a fórmula do ângulo interno é o quê? É o SI dividido por N, ou seja, a soma dos ângulos internos, que no caso seria 1.800, dividido pelo total de lados, que é 12. Então, assim, nós temos que um dodecágono ele tem 12 lados, cada ângulo interno mede 150 graus
E ele não possui lados perpendiculares entre si, ou seja, aqueles lados que formam ângulos de 90 graus. Questão 17. Observe a figura a seguir. A medida do segmento DE é igual a x é quanto? Veja que nós temos dois triângulos, os dois triângulos são retângulos, então eles são semelhantes. Vamos separar aqui a figura, olha, em dois triângulos. Primeiro eu tenho o triângulo maior, que é o ABC, cujas medidas são 30, 40 e ali, ó, de B a C eu vou somar 20 com 30, que vai dar aquele 50. Vamos pegar agora o triângulo CDE e vamos colocar aqui do lado, olha, também colocando no mesmo formato que o primeiro. Então aqui embaixo eu tenho o ângulo de 90 graus. Lá em cima, olha, é o vértice E. Então de D a E ele mede x e de D a C ele mede 30. Agora nós vamos ver aqui que eles são triângulos semelhantes, então eu vou comparar o triângulo ABC com o triângulo CDE. Então nós temos, pela semelhança, ó, 30 está para 40, então olha, o lado aqui AB e AC correspondem ao lado ED e DC, ou seja, x está para 30. Multiplicando então aqui, olha, 40x, que é igual a 900. Gente, olha, eu também poderia ter simplificado ali por 10, olha, pegar o 30 e o 40 e simplificar por 10, tá? Então, 900, aí ficaria 90 dividido por 4. Se torna a conta até mais simples. Então, aqui vai dar 22,5. Questão 18. Na região metropolitana de São Paulo, existem 8 sistemas produtores de água, sendo o sistema Cantareira o maior da região metropolitana. Ele capta a água dos rios Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Juqueri. Produz 33 mil litros de água por segundo e abastece 9 milhões de pessoas nas zonas norte, central, parte da leste e oeste da capital e São Caetano do Sul. A relação entre a quantidade de litros produzidos por segundo e a quantidade de pessoas abastecidas é de aproximadamente... Bom, quais são os dados do exercício? Olha, 33 mil litros de água por segundo. Isso abastece 9 milhões de pessoas. Eu quero a relação entre a quantidade de litros produzidos por segundo e a quantidade de pessoas. Então, 33 mil litros relacionando com 9 milhões de pessoas. Vamos dividir por 1000? Então, vamos simplificar aqui. Então, ficarei com 33 sobre 9 mil. Dividindo aqui por 9 e aqui por 9, olha, mas por que eu vou dividir por 9 se na tabuada do 9 não tem 33? Simples, gente. Eu estou dividindo por 9 porque, olha, pelas alternativas, olha lá o que está aparecendo, ó, 100 mil habitantes, 1000 habitantes, 10 mil habitantes. Como ali tem 9 mil, então eu estou dividindo por 9 para encontrar ou 100 mil, ou 1000, ou 10 mil. E aí teremos 3,6666, que vai dar uma dízima periódica, e 9 mil dividido por 9, que é igual a 1000. Então são 3,66, né, por 1000. Olhem que não tem essa alternativa de 3 litros, né, e 66 por 1000. Então o que eu vou fazer aqui? Olha, ali tem por 100 mil. Então eu vou multiplicar aqui por 100. Multiplicando por 100, teremos 366,6 litros por 100 mil habitantes. Então é o item A. Né? Aproximadamente, olha, 366 litros por 100 mil habitantes. Questão 19. Marcelo pretende comprar uma tela protetora para colocar numa janela retangular cuja medida da base é o quádruplo da altura com perímetro de 6,4 metros. Ele resolve comprar meio metro quadrado de tela a mais para que não fique tão justa ao ser colocada. Desse modo, a quantidade de tela que Marcelo irá comprar é de aproximadamente... Então nós temos aqui, olha, a janela. Aqui é x, então aqui também é x. Aqui é o quádruplo, então vai ser 4x. E lá também será 4x. O perímetro da janela é 6,4 metros.
Ele vai comprar, olha, meio metro quadrado, então eu preciso saber qual é a área da janela. Para saber a área da janela, eu preciso das medidas da janela. E nós sabemos que o perímetro é 6,4. Então, olha, 4x mais 4x mais x mais x, teremos 10x. 10x igual a 6,4. Passando 10 para o segundo membro, x será igual a 0,64 metros. Então, as medidas ali serão 64 centímetros, ou 0,64 metros, e onde está 4x vai ser 4 vezes 0,64, que é igual a 2 metros e 56 centímetros. Então, agora eu vou calcular a área. A área vai ficar 0,64 vezes 2,56, que vai dar 1,6384 metros quadrados. O Marcelo, ele vai comprar meio metro a mais, então ele vai comprar essa quantia, olha, mais meio. Aí você vai proceder aí, ó, colocando a vírgula embaixo de vírgula, vai somar, vai dar 2,1384, que é aproximadamente, olha, 2,13 metros quadrados. Pessoal, olha, terminamos aqui a resolução dessa prova. Na prova do Senai sempre são 20 exercícios de matemática, porém aqui tem 19 porque um dos exercícios foi anulado. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo. Estude e a vaga será sua!